Mais um ano se passou e estamos aqui novamente para falar sobre o imposto de renda ou a declaração do imposto de renda da pessoa física de 2024. Olá, meu nome é Danilo Campos e antes de darmos sequência no nosso assunto que todo ano nós trazemos aqui no nosso canal, te convido a se inscrever para receber conteúdos como esse e nos seguir nas redes sociais. E eu gosto de trazer esse vídeo sempre para lembrar e alertar de algumas situações e neste caso, neste ano, nós vamos trazer algumas inovações da Receita Federal. Bom, a primeira informação que você, contribuinte, deve saber é que o prazo de entrega, estamos às vésperas do início desse prazo, que é 15 de março até 31 de maio. Então temos um bom período aí para fazer a entrega. Acredito que a Receita Federal já incorporou esse prazo aí todos os anos daqui para frente. O ano passado foi exatamente esse mesmo prazo, mas em outros anos a gente tinha o prazo de início de março, 1º de março, até o final de abril apenas. Então nós temos aí um prazo mais alongado, mas mesmo assim a gente sempre reitera, nunca deixe para a última hora. É um prazo bom, é um prazo importante para você, contribuinte, pegar os seus documentos, seus informes de rendimento, mas não deixe nunca para a última hora. Ok? E esse ano nós temos algumas novidades em relação aos valores. São valores que a gente fazia tempo que nós não víamos grandes mudanças significativas e esse ano nós temos essas mudanças, tá? Os valores para aquele contribuinte que tem rendimentos tributáveis, ou seja, aquele assalariado ou prolabore do empresário, enfim, alguns rendimentos que têm essa especificidade, aumentou. Esses rendimentos aumentaram para R$ 30.639,99. Então, antes a gente estava falando da casa dos 28, 29 mil reais, esse ano a gente já tem um acréscimo nesse valor, então é importante para algumas pessoas aí que teriam que entregar a declaração do imposto de renda, talvez fique fora dessa obrigatoriedade e de pagar imposto de renda. Um outro ponto muito importante que a gente teve uma mudança significativa é em relação aos rendimentos isentos, ou seja, distribuição de lucros ou alguns rendimentos de algumas aplicações financeiras que passou de 40 mil reais para 200 mil reais. Então a gente está falando de valores bem superiores e que talvez você não tenha este ano a obrigatoriedade que você teve o ano passado. Então isso é um avanço muito legal. Apesar de ser um rendimento isento, existe uma certa obrigatoriedade. E esse ano é de 200 mil reais. Outro ponto importante que a gente percebeu a mudança significativa é na obrigatoriedade daquele contribuinte em relação ao seu valor de bens e direitos. O ano passado nós tínhamos a obrigatoriedade para aqueles contribuintes acima de 300 mil reais, era obrigado a fazer a declaração. Ou seja, se você tinha bens ou direitos acima desse valor, independente dos outros fatores, você tinha que entregar a declaração. Esse ano de 300 passou para 800 mil reais. Também é muito significativo, eu acredito que muitos contribuintes deixarão de fazer o imposto de renda em virtude desse avanço, desse aumento. Eu acredito que a Receita Federal já tem condições de fazer fiscalizações, então por isso que esse aumento significativo é para determinar um grupo seleto de pessoas, um grupo com maior valor de bens e direitos, serão obrigados a entregar e passar pelo crivo da Receita Federal também. Um outro ponto importante para alguns contribuintes, nem todos vão se preocupar com isso, é em relação aos rendimentos auferidos de atividade rural. O ano passado a gente falava em torno de 142 mil reais e esse ano aumentou significativamente para mais de 153 mil reais, ou seja, aquele pequeno produtor rural também teve essa valorização do seu rendimento, pode ficar fora esse ano em virtude disso, ou em virtude dos aumentos inflacionários, o seu rendimento atingirá esse valor de 153 mil e é obrigado esse ano também a declarar o imposto de renda. Bom, essas são as mudanças significativas que a Receita Federal trouxe para a gente em 2024. Vamos falar agora um pouquinho da diferença dos dois tipos de declarações que a gente tem, que é aquela declaração simplificada e a declaração que se utiliza de deduções legais. A simplificada é uma forma em que o governo traz para você contribuinte para considerar
uma dedução automática, ou seja, você tem um rendimento e automaticamente ela te presume um valor de dedução ali para você pagar o seu imposto de renda ou para fazer a base de cálculo do seu imposto de renda, tá? Então você teve sua receita, você teve seus rendimentos durante o ano 2023, você lança esses valores, você leva em consideração na declaração simplificada e automaticamente a Receita te dá um bônus, te considera que uma parte desse valor você utilizou para despesas particulares. Por outro lado, a gente tem as deduções legais, que é uma declaração completa, em que você lança os seus rendimentos e ao mesmo tempo você precisa lançar algumas despesas que te ajudam a deduzir o imposto de renda, como gastos com instrução dos dependentes, despesas médicas, enfim, tem diversas situações em que você pode lançar no seu imposto de renda para bater o valor devido do imposto. E aí, posteriormente, todo esse cálculo dentro do programa da Receita Federal, você tem direito à restituição ou pagar alguma diferença de imposto que não foi recolhida ao longo do ano de 2023. Por isso que a gente chama de declaração de ajuste anual. A Receita pede que você faça um ajuste. Se pagou mais, restituição. Se pagou a menor, você tem que fazer um complemento desse imposto devido. E esse imposto, como todos os anos, pode ser parcelado, pode ser dividido em até 8 cotas, tá? Obviamente, isso incide em Selic, em juros, então precisa ficar atento. Se você tem condições de pagar à vista, seria a melhor situação para não incorrer nesses juros. Por outro lado, você pode parcelar em 8 cotas, sendo que a primeira vence em 31 de maio. Caso você tenha a obrigatoriedade de entregar a declaração do imposto de renda e não o fez, a Receita Federal cobra o valor de R$ 165,74 pela omissão da declaração. Além do mais, existe multa de 20% do valor devido do imposto que você, contribuinte, deixou de recolher, caso tenha necessidade de fazer um complemento do imposto não pago. Então, a não entrega pode causar algum problema, sim. Muitos acham que é um valor muito baixo, R$ 165, mas de qualquer maneira, a Receita tem condições de saber exatamente tudo o que aquele contribuinte fez ao longo do ano e a não entrega disso, obviamente, vai acarretar em algum dano para você. Então, acredito que tendo a obrigatoriedade, não deixe de entregar seu imposto de renda. Além do mais, com o cruzamento das informações de forma instantânea e digital, fazer qualquer tipo de fraude, cometer fraudes ou sonegações tributárias, a Receita também tem totais condições de visualizar isso e gerar um problema sério, inclusive com um processo crime contra a sonegação do imposto que você, contribuinte, poderá ocorrer ou ocasionar fazendo alguma alteração no seu imposto de renda ou omitindo alguma informação. Então é importante saber que a Receita Federal está preparada com as informações, porque isso ela tem total condição de ir já direto naquele contribuinte, naquele CPF e saber exatamente onde houve a falha. Lembrando também, um ponto positivo em relação a essa digitalização toda, que dá para você, contribuinte, também entrar pelo Gov e baixar a declaração pré-preenchida. Ou seja, algumas informações que já são transmitidas para a Receita Federal já estão lançadas e facilita bastante a vida do contribuinte e do contador que vai fazer a sua declaração. Então é muito importante, porque essas informações são oficiais, já estão na Receita Federal e não tem problemas em relação a esses valores, porque já é sabido, então não existe a possibilidade de ocasionar algum erro e cair numa malha fina. Bom, imposto de renda é um tema complexo, é um tema que tem bastante variáveis. Consulte o seu contador, verifique com ele a possibilidade de algumas situações, como oscilação de patrimônio, outros rendimentos, de rendas variáveis. É um mundo à parte, é um mundo contábil à parte que você, empresário, precisa ter alguém, precisa ter um profissional capacitado para fazer a sua declaração, caso não tenha esse conhecimento, não tenha essa expertise em relação ao tema. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, com outros contribuintes e empresários e te aguardo no próximo conteúdo.